Porque ele está vivendo e existindo em duas simultâneas. Então, é como se dois cenários fizessem assim. Né? Em alguns momentos, eles se meio que paralisam e você vive o outro cenário, e depois você meio que volta para ele. Então, Oi, tio! olha, hoje realmente você extrapolou todos os limites. Que lugar, hein, filha? Tá Hoje onde? o Portal Expandir está aqui de Sintra. Tá um dia lindo, lindo, lindo. O verão chegou, mas não chegou ainda com muita vontade. Vamos mostrar para vocês, ó, tem uma vista bonita lá. A gente está bem no pátio do castelo, do Palácio Nacional de Sintra. Deixa eu ver aqui se eu pego as chaminés, ó, as icônicas chaminés do Palácio de Sintra. O céu tá azulzinho, não tem nenhuma nuvem, mas quando eu viro aqui, né, em direção ao sol, aí fica meio difícil para vocês enxergarem. Não, tá Então eu lindo. vou ficar. Tá. É, Bom tio, dia, então, boa tarde, boa noite, bandidos. oi pessoal. Agora de vez em quando, sempre que der a oportunidade, a gente vai fazendo os vídeos assim de lugares diferentes. Isso aí. Tio, fazendo lugar diferente, aproveitando o solzinho. E aí, vamos contar sobre Berlim? Olha, Berlim foi babado, gritaria e confusão, né? Você sabe muito bem disso. Aliás, você melhor do que ninguém sabe muito bem que foi babado, gritaria e confusão, né? Já começamos no voo, né, filha? No próprio voo de Barcelona, não foi? A gente saiu de Foi. Barcelona para Madrid, né? A gente estava sempre tentando priorizar até os transportes terrestres e tal, né? Para a gente ir conhecendo os caminhos e tudo, e até para economizar também, né? Mas de Barcelona para Berlim é longe, então não tinha outra forma da gente conseguir encaixar o tempo, fazer tudo sem ser por vias aéreas. Então a gente pegou um avião, fomos para Berlim. Berlim, eu confesso que foi a cidade assim que para mim estava me deixando mais tensa. Não só pelo fato da gente não falar uma vírgula em alemão, como é óbvio, mas era a primeira vez que eu ia à Alemanha. Eu sabia que energeticamente era um trabalho que ia demandar mais, então estava bem tensa, assim, um pouco preocupada. E, gente, já no começo da viagem, eu não sou uma pessoa de acreditar nas coisas à primeira vista, né? Eu falo sempre muito isso aqui, que eu preciso entender para poder crer, né? E aí o tio sempre prefere sentar no corredor, porque ele tem umas pernas longas, né? Pernas de Miss. Aí ele senta no corredor, porque ele se estica. E eu adoro ficar na janela, porque eu não vou ao banheiro de avião, não gosto. Não levanto pra nada. E eu fico ali no meu cantinho, né? Pra mim tá ótimo. E eu tô na janela, eu comecei a olhar muito fixamente pra fora, até esqueci do tio, né? Porque ele tava ali fazendo as coisas dele, no telefone e tal. Daqui a pouco ele sentiu que eu estava muito fixada em alguma coisa lá fora. E aí ele olhou para mim e falou assim: o que você tá vendo, minha filha? E eu falei assim: tio, eu tô tentando entender o que é aquilo. Gente, eu juro para vocês, eu já viajei muito, né? Eu trabalhei com turismo há 16 anos, eu já viajei bastante. E eu nunca vi um avião preto. Porque assim, era muito estranho, porque ele não tinha. Era como se ele não tivesse asas. A impressão que eu tinha. Ele não estava assim, tão pertinho que eu conseguisse definir exatamente a forma dele. Mas o que eu estava tentando ver eram as asas, que eu não conseguia. Era só uma coisa meio cilíndrica, preta, que ia acompanhando o avião. E eu estava achando aquilo muito estranho, porque eu queria conseguir definir uma forma, eu queria entender por que aquele avião era preto, se era um avião, né? E assim, estava muito esquisito. Aí, em determinado momento, essa forma, a gente entrou numa parte assim com muitas nuvens, né? Muitas nuvens, e aquilo sumiu, assim, perdi de vista. E aí fiquei bem chateada, porque eu queria ter certeza de que tinha asa, ou enfim, né? Do que era. Aí sumiu. Aí daqui a pouco eu tô olhando para fora, porque a gente passou entre Barcelona e Berlim, eu até não fui olhar isso ainda no momento. A gente passou por uma cadeia de montanhas que era a coisa mais linda, assim. Elas eram todas nevadas, assim, mas era lindo, 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 lindo aquilo de sobrevoar. E eu tava super encantada com aquela visão. Mas de repente eu olhei pro lado e tinha um avião, gente, sem mentira nenhuma,
ele voava umas 3 vezes mais rápido do que a gente, sabe? Porque ele estava numa velocidade muito estranha. Aí eu falei, gente, não, peraí, não é possível, né? Eu falei, pô, nem serviram nada nesse avião para eu dizer que tomei alguma coisa estranha, sei lá. Aí eu fiquei olhando e aquilo, assim, foi tão rápido, que eu também não consegui identificar o que era. Mas já cheguei em Berlim de orelha em pé, assim, né? Meio, gente, não é possível, né? O que tá Já acontecendo nessa começamos, né, viagem? filho? Já começamos. Já começamos assim. E aí, quando você chega, né? A gente se surpreendeu, né, tio? Porque a Alemanha, ali, Berlim sobrevoando, ela é muito, muito mais arborizada do que eu imaginava. É muito verde, na verdade, Berlim é muito verde. E aí, quando a gente, logo que a gente chegou, a primeira descoberta que eu não sabia é que um dos piores lugares onde pega internet na Europa é na Alemanha. Então, a nossa internet não funcionava direito. E depois, fiquei meio chocada porque os alemães, a gente acha que todo alemão fala super bem inglês e não é verdade. E a gente estava num bairro onde o nome era impronunciável, quer dizer, pra gente, né? Porque eu falava Sopa e de ninguém letrinhas, né? entendia. Aí Sopa de quando eu letrinhas. mostrava o nome do bairro, a pessoa falava, ah, vocês estão. E aí eu falava, é isso, se o senhor não entendeu, tá bom, só precisa saber pra onde é. E aí depois a gente aprendeu, né, tia, a falar que eu estou no bairro onde tem o zoológico e Isso. o aquário. Aí ficava mais fácil pra pessoa entender e eu não passava tanta vergonha. Mas pronto, a gente chegou super encantados, assim, porque Berlim é uma cidade bonita. E aí a gente pegou um trem para ir do aeroporto pro nosso bairro impronunciável. E assim, né, uma arquitetura fantástica, os prédios mega Frio, né, filho? modernos. Fala do frio. Frio. Assim, Aquela, muito. aquela hora que a gente saltou saltou não, desculpa, a gente soltou, né? Não, é saltou, né? Saltou. É, do trem. Aí a gente saiu e a gente pegou não, a gente entrou na geladeira, né? Cara, vento gelado, gente. Olha que eu gosto de frio, mas realmente. Gente, essa viagem foi primavera? Foi primavera, mas eu vou dizer para vocês, a gente passou frio, tá? Não foi funny, não foi divertido em termos de frio, porque eu não estava preparada, não estava esperando o frio que estava fazendo em nenhuma das cidades onde a gente chegou. Mas Berlim foi uma cidade que realmente o frio estava muito fora da curva. E aí, minha gente, a gente, assim, super encantados, mas eu fico super encantada, mas eu também fico super atenta, né? Porque os nomes de todas as estações eram meio complexos. Então, eu estava sempre muito de olho e tal. E quando a gente chegou lá, no nosso bairro, a gente vai se aproximando de um lugar assim, de uma praça, e o tio assim, ai, Cruzes, que sensação estranha. E aí o tio começou a ficar meio surdo, meio desconectado, né? Tio, peraí que eu vou andando aqui um pouquinho, só pra sair um pouco do sol, porque agora tem sol pra cada um, tá? Você tá me reclamando que a gente tá aqui num verão de 17 graus, Também não. mas assim, o sol, tá o sol, né? Então a gente tá andando aqui, é bom que o pessoal vai vendo também um pouquinho aqui de cima. E aí, assim, o tio começou a ficar out, sabe? Não conseguia mais falar com ele. E quando eu olho para a direita, assim, gente, isso eu tô falando uma percepção de uma pessoa que a gente nunca tinha estado ali, a gente ainda não estava muito bem situado, né, dos lugares onde a gente tinha que passar, da lista que eles passam, eu não tinha mapeado isso ainda lá. Mas quando eu olho para o lado, tem a torre de uma igreja que foi destruída por uma bomba durante a guerra. E aí, quando o tio passa naquela praça, ele fala, eu só ouço explosão, eu só ouço explosão. E eu olho assim para o lado, quando eu vejo aquela igreja toda destruída, sabe? Eu falei, gente, né? Realmente já tem que começar aqui a ficar um pouco mais esperta, porque essa viagem vai ser um pouco tensa, vai ser um pouco mais É porque quando a confusa, assim. gente passa em alguns locais, não são todos, né? E, apesar de todo local ser passível de acontecer isso, né? Passível e possível de acontecer isso. Eu fui julgado por aquele momento, por aquela linha de tempo. A gente chama de linha de tempo. Mesmo que para a gente seja passado, né, filha? A gente entende que
é quase que a gente é sugado por aquele campo de experimentação, né? Então, eu fui levado exatamente para esse momento, e aí eu assisti tudo. E eu vi o momento da explosão, eu vi o momento dos satélites, eu vi aquele cenário que eu e a Kênia estávamos andando. Era um duplo cenário, ou seja, era um cenário que nós e a Kênia estávamos, mas ao mesmo tempo eu já estava em outro cenário. Então, são sobreposições, né, como duas folhas que ficam fazendo assim, ó, duas folhas. Então, você tem um momento que elas grudam. E aí você consegue visualizar as duas realidades ao mesmo tempo. E aí a gente teve que, eu falei, Kenny, espera um pouquinho, né, porque está acontecendo isso. E aí a gente estava com mala ainda por cima, né, que a gente estava postando as malas, estava chegando, eu falei assim, cara, Berlim vai ser babado. Gente, e a minha preocupação, quando começam a acontecer essas coisas no meio do caminho, é porque, assim, eu sou praticamente um anão de jardim. E o tio é grande, né? Aí ele vai botando a mão no meu ombro, assim, tipo, pra se apoiar, porque ele tá tonto. Só que, é assim, ele é alto, né? Ele é pesado. E eu fico com medo dele se estabacar no chão. Eu com mochila, duas malas, uma bolsa, o tio com a mochila dele também, que tava mega pesada. E eu falei assim, se essa criatura se estabaca aqui, eu não tiro ele do chão tão cedo, né? Tipo, eu vou jogar as malas em cima, vou sentar, pedir ajuda e a gente espera. E eu rezando pra gente conseguir chegar no hotel. Só que o tio vai andando assim, muito doido, sabe? Porque ele vai assim, eu tô vendo tudo, tô vendo tudo. Só que eu tô vendo tudo, mas eu não sei o que ele tá vendo, né? Não sei o grau do que ele tá vendo. E aí começa a me dar uma certa agonia. E eu falei assim, gente, que chegada espetacular, né? A gente já tá entrando em Berlim pé direito. Porque quando a gente passa por essa experiência e a gente vive entre duas linhas de tempo, a gente vê o Fábio, que está aqui no caso, né, fisicamente falando, ele fica meio que sem direção aqui, nessa realidade. É porque ele está vivendo e existindo em duas simultâneas. Então, é como se dois cenários fizessem assim. Né? Em alguns momentos, eles meio que paralisam e você vive um outro cenário, e depois você meio que volta para ele. Então, você fica entre, a gente chama de flutuação. Né? E eu entendo perfeitamente aqui. Por aquela igreja naquele momento. E aí foi tão impactante assim, né? Porque o tio, ele começa a entrar nessa flutuação e ele realmente começa a andar como se estivesse flutuando, né? E aí eu falei assim, gente, eu falei, tio, calma, a gente vai voltar, mas assim, ele não estava me ouvindo, vírgula, né? Porque ele estava assim, nossa, é horrível, o som é horrível, são as bombas. E eu falei, bem, vamos chegar no hotel. Aí, graças a Deus, assim, né? Quanto mais tonto ele ficava, mais rápido eu tentava acelerar o passo para a gente poder passar daquele lugar e talvez diminuir a sensação energética que ele estava tendo ali. E aí nós fomos, chegamos, o hotel super fofo, assim, foi tudo tranquilo, né? Quer dizer, tudo tranquilo, menos a gente saber que tinha que passar o cartão para subir no elevador. Então a gente entrou e eu falei, aí o tio, minha filha não tá funcionando, tem pavor de elevador quebrado, não vou mandar não. E eu assim, calma tio, pera, não sei o que. Aí entrou um casal, passaram um cartão e eles já olharam pra gente, tipo assim, vocês não sabem, né? Tem que passar o cartão. E aí ele falou, não, é só você passar, botar o número do seu quarto. Gente, eu tô em Portugal, aqui as coisas não são tão modernas, tá? E ele está no Brasil. E aí, assim, né, falei, bem-vindo a Berlim. E aí a gente chegou, o quarto muito legal, lá onde a gente ficou, um bairro super bonito, né, tio? O bairro ali era bem legal, até uma dica para quem for para Berlim. Esse bairro, que a gente não consegue pronunciar o nome, mas que fica o zoológico e o aquário de Berlim, gente, é uma graça. Tem linha de ônibus e metrô e trem para tudo quanto é lado, sabe? Então é bem acessível, muito legal de ficar ali. E aí, assim, a gente chegou, fim de tarde, foi até nessa hora que a gente estava passando na Praça da Igreja, estava um pôr do sol frio, mais bonito e tal, e aí chegamos em Berlim. Aí no dia seguinte, aí claro, recebemos uma comunicação à noite e energeticamente, o que a gente foi fazer lá era tão potente, né, e o campo energético ali é tão pesado, que ao invés de nós termos um artista acompanhando a nossa trajetória, todos os artistas que participaram dessa peregrinação, né, isso a gente está falando de consciências, né, de desencarnadas, estavam junto conosco lá naquele momento, naquele trecho em Berlim.
E aí eu tava um pouco desconfortável, gente, eu vou te falar. Assim, eu sabia que eu tinha que ir, tinha que passar, né? Meu trabalho era conduzir o tio e tal. Mas, assim, eu tenho. A questão da guerra é uma coisa que me impressiona muito ainda, né? E eu já tive amigos que já visitaram, né, os memoriais, campos de concentração, amigos jornalistas e tudo. E a narrativa deles sempre me impacta muito. E aí a gente levantou e tal, e o No dia tio, seguinte, né? A no gente dia seguinte, dormiu. a gente dormiu lindamente. Aí a gente levantou, fomos lá para tentar achar um café da manhã a caminho da estação. Só que a gente não achava coisa nenhuma, porque é, eu tô com uma certa intolerância a glúten, lactose, não sei o que, a gente não achava nada de interessante para comer. E aí eu falei, tio, tudo bem, eu vou tomar aqui um leite, né, de amêndoa lá, sem lactose, não sei o que, e, e depois, assim, a gente vê o que eu como no caminho. Aí o rapaz da cafeteria ofereceu um brownie lá, e eu não sou muito fã de chocolate, mas eu falei, beleza, é o que tem, vamos nessa. Gente, eu dei uma mordida no negócio, mas eu não sei se aquele brownie é feito para quem tá de larica, eu não sei o que era doce, mas era doce. Ele não tinha glúten, não tinha lactose, mas em compensação, aquilo tinha de açúcar. Eu não consegui dar a segunda mordida. Meti no guardanapo, botei na bolsa, assim, né, porque sem graça. Tomei o leite e fomos. Quanto mais a gente ia chegando perto do memorial, né, tio? Memorial do Terror. O primeiro, não, a gente foi primeiro no checkpoint, Charlie Checkpoint. Ali eu já não estava muito legal. Exatamente. A Que a gente topografia. Não, foi, não foi a topografia do terror, não, foi a topografia do terror, o primeiro foi, ponto que a gente foi, foi, né? a gente fez checkpoint, Charlie Checkpoint, alguma coisa assim, que é no Charlie esquerdo. Checkpoint, E aí, no caso, lembra que a internet não funcionava, e aí a gente foi meio que sendo guiado pelo Gente, GPS espiritual. nada funcionava no meu telefone. Eu comecei a me sentir muito, muito, muito mal, muito, Estava muito, muito enjoada, muito mal. Você tava. com muita, assim, um pouco de uma dor de cabeça, mas me dava muito, muito enjoo. Eu falei, gente, pra que eu fui morder aquele brownie? Esse leite não me fez bem. Não devia ter tomado só o leite, né? E não comido nada salgado. Foi muito assim, nessa vibe de que, eu comi um negócio que não foi legal pra mim e ok, né? Aí, a gente passou do Checkpoint Charlie lá, e pra ir em direção à topografia do terror. Só que quanto mais eu caminhava nessa direção, mais péssimo eu ia me sentindo. E o tio só falava assim, não se preocupa, minha filha, é por aqui, é por ali, eles estão dizendo que é pra gente ir por aqui, não sei o quê. Gente, a gente não errou uma rua, tá? Nunca tinha estado em Berlim. E Berlim, para quem conhece, sabe, são umas avenidas grandes, largas, é tudo muito, né, os prédios altos, tudo muito imponente, muito grande. Eu não tinha a menor ideia de direção de onde a gente tinha que ir. E o tio falava, não se preocupa, eles estão falando que é por aqui, a gente tem que seguir por lá, a gente faz assim assado. E assim a gente foi e fomos chegar exatamente no lugar certinho lá na topografia do terror. Foi o primeiro ponto Quando a de. gente chegou lá, o tio até falou assim, filha, se você não quiser entrar, não precisa. Eu falei, obrigada, tio, vou ficar aqui. Gente, porque eu tava quase com ânsia de vômito e é muito difícil eu vomitar, tá? Eu não, assim, pra me fazer vomitar, eu tenho que estar realmente passando muito mal. E eu tava com medo de entrar e passar mal lá dentro do negócio, né? Que assim, já seria horrível por si só. Mas eu falei assim, eu tô muito tonta, eu tô me sentindo muito mal, eu vou ficar aqui. E aí tinha uns bancos assim logo na entrada, gente, eu não consegui passar ali daquela placa. Ali eu fiquei e o tio foi embora, sumiu. Aí eu falei, tomara que ele também não passe mal, né? Porque se ele passar, não tem ninguém para socorrer. Mas eu não tava em condição mesmo. Aí conta, tio, como é que foi quando você entrou lá E dentro? aí, Porque acabou e que nem aí, eu sei. primeiro eu fiquei, né, na verdade, não estava nem preocupado com você, eu sabia que você não ia acontecer nada, porque você, primeiro, estava ali super mega amparada, no caso, e, e a gente sabia, no caso, né, que você não deveria entrar ali, por algum motivo, entendeu? Eu tive que enfrentar tudo, como a maioria das vezes, enfrentar tudo meio que
sozinho, né? Com muita, olha, eu pensei que assim, com muita coragem, você tem muita coragem, né? Porque uma coisa é você entrar no lugar que você sabe a história do lugar, né? Você vai com uma percepção e uma sensação de que algo aconteceu ali, que não foi uma coisa nada interessante, não foi uma coisa nada legal, mas outra coisa é você entrar em locais que você consegue, desculpa, que você consegue acessar é, aquelas histórias, literalmente, ou seja, você consegue entrar naquelas histórias literalmente. Porque uma coisa é você visitar, você vai estar ali visitando aquela parte daquele painel ali, daquele cenário que restou. Né? Você vai saber da história, vai ter um guia te informando e tudo. Outra coisa é você entrar na história. É uma coisa completamente diferente. Diferente, né? E ali é um corredor, é um descampado, né? Que tem uma espécie de um corredor grande, que tem várias fotos, né? História daquele momento, né? A gente está falando do momento da Segunda Guerra Mundial, no caso, foi tudo. Segunda Guerra Mundial, Holocausto. Essa viagem foi o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial. E a gente estava tendo informações de que a linha do tempo, né, da Segunda Guerra Mundial, ela estava muito acoplada, né, aqui a nossa, exatamente por a gente estar vivendo dois momentos de tensão ligados a movimentos bélicos, a movimentos de guerra. Então a gente foi para ali, né, para poder descolar essas linhas de tempo, sabe, o que é isso? Descolar essa linha de tempo, né? A gente consegue, quando a gente entra nessa linha de tempo, quando eu falo entra, gente, foi essencialmente, como se eu tivesse existido ali, tá? Eu não vivi a experiência como um ser encarnado, vamos dizer assim, mas eu consigo entrar naquela história. É como se eu estivesse lendo um livro e você entrasse no livro, mas não entrasse somente na sua imaginação, não, você entra no livro, né? Mas você não aparece para as pessoas no caso, você visualiza como se fosse um filme. E ali naquele local é um grande painel com várias fotos contando o histórico, né, de todos os fatos e episódios que aconteceram. E aí eu deixei a Kelly e fui caminhando. A partir do momento que eu comecei a caminhar, eu já estava vivendo uma experiência que não era em uma linha só. Eram em todas as linhas de dias, né, de períodos que aconteceram ali naquele local. Então é como se você estivesse entrando em um filme e, ao mesmo tempo, todas as cenas apareciam para você concomitantemente. Eu sei que parece meio louco, mas é assim que funciona. Aí você pergunta assim, como é que você consegue registrar tudo isso? Por causa de experimentação. A gente tem um treinamento, a gente teve um treinamento anterior, né? Não especialmente para esse tipo de experiência. Mas outras tantas experiências nos colocaram, é, 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 vamos dizer assim, habilitados para a gente poder entender, existir naquele lugar, colaborar, esse foi o propósito, né? E depois voltar com um certo grau de equilíbrio, pelo menos isso, né? E aí começou, ou seja, tinham pessoas, né, visitando ali, mas nessa hora você nem sabe quem está ali, quem não está. Eu me desconectei da Kênia no momento, realmente, porque eu sabia que ela estava em segurança e ela não foi melhor ela não ter ido, porque até mesmo para quem, fisicamente falando, né, uma experiência física, né, para visitar o local precisa ter um certo equilíbrio emocional. Né? E aí o que acontece? É um corredor grande, onde tem vários painéis, várias fotos, atrás tem um pedaço do muro, né, de Berlim. Mas o que foi interessante, e como a nível de experimentação, foi que quando eu comecei a passar pelas fotos da cronologia, eu simplesmente, as fotos me puxaram. Então é como se eu entrasse nas fotos. Né? Na verdade, eu entrei nas fotos. E as fotos são representações daquela linha que estava, para mim, estava acontecendo naquele momento. Então, cada passo que eu dava, olha que loucura! Cada passo que eu dava, eu entrava naquela foto e eu via o que estava acontecendo naquela foto, eu acompanhava. Mas não era só isso que eu tinha que fazer. Não era só visualizar. E eu confesso a vocês que muitas vezes, por isso que eu falo, experiências extrafísicas, elas te capacitam a adquirir
Porque eles te obrigam a você ter um equilíbrio. Você tem que ter um equilíbrio emocional, uma inteligência emocional, literalmente, para poder. Porque eu estou ali para colaborar em alguma coisa, eu não estou ali para prejudicar, não. Na verdade, é prejudicar mesmo, né? O trabalho, O né? trabalho. Então, o que acontece? Quando a gente entra nessa experimentação, com esse porte, essa profundidade, com esse nível, você tem que estar preparado para ver o que tiver que ver. Não tem essa. Não adianta fechar o olhinho. Você é meio que obrigado a assistir. E mais ainda, essa é a questão. Você tem que atuar na sua função, que era o quê? Primeiro ali, cada lugar que eu caminhava e dava um passo, eu entrava naquela linha de tempo. Eu tinha que visualizar, entender e agir. Como eu poderia agir dentro daquele momento? De que forma? Para poder libertar Fazendo- aquelas pessoas, né, Tio? não só pra- Aquelas consciências que estavam ali aprisionadas é, naquele tempo, né? Na linha de tempo da guerra. Elas não porque as saíram mais daí. pessoas acham, né? Porque, para gente, no caso, é história, né? Aconteceu isso em um período de tempo. Não, mas aquela situação está acontecendo agora. Então, tanto é que a gente acessa. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que limpar, ou limpar que eu falo no seguinte, tentar fazer com que essa linha, que está muito acoplada à nossa linha de tempo aqui, de 2024, ela se dilua ao máximo. Que novos episódios de guerra, de tensão, de conflito armado, de decepção, ou seja, para que essa força desse campo não seja tão forte nesse momento. Então, a gente desacopla, a gente faz uma espécie de uma barreira. Então, olha só, entrar na linha, assistir esses episódios de cada um. Gente, é um caminho assim, eu acho que 100 metros. E eu caminhei aqui tudo fazendo isso, entrando e indo para um outro e fazendo uma espécie de criação de um bloqueio energético para que essa linha não seja não influencie tanto a nossa, colaborar com inúmeras consciências que ainda estavam guardando registros ou usar de uma forma diferente, ou ainda vivenciando aquelas experiências, e mais, limpar, não só descolar, não só colaborar com as consciências, mas também limpar, né, aquele campo daquele tempo, para que hoje aqui a gente não recebesse tanta carga de informação negativa. E aí foi cada passo, gente, tinha uma novela chamada Cada Mergulho um Flash, né? Então, eu fui literalmente, cada passo era um mergulho em uma realidade diferente, em uma situação. E quando eu cheguei ao final dessa caminhada, confesso a vocês que eu pensei assim, estava pelo lado, realmente. O Barry está aí, né? O dragão está aí. Só que eles têm uma perda energética muito grande. E eu pensava em não tinha nada. E não satisfeito, eu tive que ir para uma caminhada acima. É um outro corredor que tem um muro. E nesse muro, eu tive que passar andando ele todo, né, que é bem mais ruínas do muro, exatamente para fazer desacoplamento da divisão. Vocês concordam que o mundo hoje está muito polarizado? O mundo hoje está completamente dividido. A gente pegou uma faca e repartiu em dois. Ou seja, existem dois grandes grupos que se batem, vamos dizer assim, né? Então, esse era a expressão do muro. O muro é divisão. Da mesma forma que o muro dividiu a Alemanha em dois, né, em duas, a gente está vivendo isso. A gente está num mundo totalmente polarizado. E isso, gente, as pessoas acham, tá maluco, isso não tem nada a ver com as questões que são históricas, tem tudo a ver. Porque para a gente é história. E eu estou afirmando que, nesse momento, agora, está acontecendo a Segunda Guerra Mundial ainda, está acontecendo ainda o Holocausto, estão acontecendo todas as situações que para a gente é história, mas estão ainda
em ebulição e nós estamos aqui, criando. Sem falar que a gente viu várias manifestações, né, tio, durante a viagem inteira, a respeito das guerras, né, tratando exatamente das guerras, né. Exatamente, Olha, você tio, sabe tá que tudo na roxinho aqui em Sintra, cheio dessa florzinha. Tô tentando mostrar aqui, mas eu sou meio lerda, gente, com esse negócio de câmera. E essas flores são a coisa mais linda, tio. Tô tentando mostrar aqui. Agora, aí. E tá cheio disso aqui na rua. A rua tá toda roxa de florzinhas. Mas é engraçado, né? Quando eles vieram à noite da comunicação e falar, olha, amanhã o Fábio, quando passar lá pela topografia, ele vai entrar nas fotos, vai entrar no momento que aquilo tudo aconteceu. Eu já fiquei assim, eu fiquei bastante apreensiva. E mesmo ali do lado de fora, onde eu estava muito perto do bunker, né, tio, da onde o Hitler foi encontrado e foi assassinado. Então a energia, gente, ali era um negócio forte, vou falar para vocês, que não era um negócio assim agradável, tranquilo de sentir, não, sabe? E aí, assim, o tio. Depois eu vi a cabecinha loura dele lá, né, em algum momento é, passando. Eu falei, bom, tá em pé, tá vivo. E eu tava passando muito mal ainda. Continuei passando muito mal enquanto a gente tava naquele lugar ali. Não tava divertido para mim, não. Não tava nada confortável. E aí, quando terminou, eu tive que ficar uns 3 minutos, mais ou menos, assim, meio que de olhinho fechado, porque eu precisava, vamos dizer assim, juntar as minhas partes que estavam alocadas em várias fotos, né, em várias linhas de tempo, e aí a gente precisa, né, se reorganizar. E aí que eu fui descobrir, ou melhor, que eu tinha ainda uma sobrinha que eu precisava, que existia ali naquele momento, naquele tempo, e eu não sabia onde ela estava, e aí que eu fui me preocupar para saber como ela estava. E aí eu fui me encontrar eu fui procurar, ela estava sentadinha num banquinho lá numa banco de cimento. E aí ela chegando, quando ela olha para mim, uma cara assim, meio que, sabe, cara de cera, tipo assim, tio, quero ir embora daqui, now, sim. E assim, olha, por incrível que pareça, eu ainda estava com uma corzinha, né? E olha que eu falei, e ela não, ela ainda estava com uma cara de cera, né? E ela tinha, vamos. E aí a gente ainda, aí depois saímos, eu levantei, né? Eu levantei, e aí a gente foi, saiu, e aí, para onde a gente vai? Porque a gente acha que depois a gente ainda tinha que fazer. Nossa, Berlim foi muita coisa. Eu acho que no próximo ponto, eu acho que era o Portão de Era o Brandenburgo. memorial aos Judeus Mortos. A gente passou pelo Então, bunker. mas foi, é do lado do Portão de Brandenburgo. Foi. Mas Só que aí a gente saiu dali. Quando eu soube que a gente ia em direção ao memorial, eu falei, tio, pelo amor de Deus, vamos comer alguma coisa, porque eu não tô passando bem mesmo, né? E eu tava muito estranho. Aí a gente foi até os restos, né, do Muro de Berlim, que hoje são colocados ali naquele. É como se fosse não uma praça, mas um encontro de várias ruas. E aí tem lá uns pedaços, né, do Muro de Berlim. E eu já não estava vendo muro nenhum. Aí a gente sentou para tomar um café. E aí eu comi uma salada com abacate, com salmão, que foi o que eu encontrei lá, sem glúten, para botar um sal. Aí, assim, já melhorei um pouco. Mas mas eu deixa falei, eu contar gente, só essa parte, que você também não sabe disso. Porque você estava tão tonta que eu falei assim, não vou acumular com mais informação, não. Mas quando a gente toca nessas partes do muro, a gente consegue ouvir os pedidos, os lamentos, as dores, sabe? Os gritos das pessoas que ou visitam ali, ou passavam, ou vivenciaram essa experiência
de estarem divididas, né? O mesmo país dividido em duas partes. Então, gente, era uma coisa que toca ali, você consegue escutar os pedidos, as dores, os lamentos, as preces das pessoas, cara, as conversas. É muito louco isso, gente. Isso absurda. É para vocês verem, né, que a experimentação extrafísica ela acontece de inúmeras maneiras. Né? A Kenia sabe quantas experimentações ela aprendeu que tinha, né? Quando a gente foi fazer essa peregrinação e a outra passada também. Bom, e aí a gente tomou esse café, aí eu, assim, melhorei 2 níveis, né? Porque eu estava realmente lá no fundo da latinha. E aí o tio falou assim, filha, agora a gente tem que continuar o trabalho, né? Eu falei, tudo bem, tio, lá vamos nós. Aí a gente foi pro memorial dos Não, a judeus gente foi, mortos. não, a gente foi para um pouco antes, porque a gente sabe que o memorial do Holocausto, né? Eu acho que é memorial do Holocausto, né? O nome O da, memorial aos judeus é do, mortos. fica ao lado do portão de Brandemburgo, né? Mas eu acho que a gente pode fazer o seguinte: vamos deixar a curiosidade no ar e vamos, né, colocar isso no próximo vídeo, que aí também são outras experiências incríveis, interessantes e supimpas, como eles gostam de falar. Então tá bom, tio. Então a gente conta o resto na próxima. Gente, não deixem, não percam a live de terça-feira, onde vocês podem entrar, fazer perguntas, tirar dúvidas, indicar temas, sabe? Sugerir temas que vocês queiram que a gente traga para as lives. Na outra quinta-feira, mais um vídeo com mais um dia em Berlim, quer dizer, a continuação desse dia, porque em Berlim os dias foram literalmente longos, especialmente para mim, né? E a gente espera por vocês. Se foi longo para você, imagina eu que estava em vários dias ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer o quê? O meu foi uma eternidade, literalmente. O seu dia, né? Que a gente considera isso, que foi longo, imagina o meu, que cada entrada numa foto era um dia, né? Então agora que a gente vai montar no próximo vídeo, que foi lá dentro do museu mesmo, né? O museu lá do Holocausto, né? E olha, foi babado. Tá? Então, no próximo vídeo, Portão de Brandemburgo, e tem o hashtag também, né? Hashtag, que é o museu, o centro lá do parlamento alemão. Gente, os nomes são, desculpa o nosso, não falo alemão. Até no português, gente, português, olha, a gente resvala de vez em quando, mas ok. De inglês, né, a gente sacode um pouco espanhol também, mas na alemão, gente, então, vocês perdoem a pronúncia. E a gente está tentando aí falar da maneira como a gente entende, ok? Consegue. Tio, obrigada, tá? Por mais uma live. Ó, te mando um beijo para vocês, coraçõezinhos, e a gente se vê na próxima semana. Até lá. Beijo, tio. Tchau, tchau.